começar aqui escalando o nosso time. Quem quiser acompanhar a gente aí na rede social do Instagram, que é a nossa principal rede social hoje que a gente utiliza, é Mita Cartoleiro, tá bom? Acompanha lá, vai curtindo o nosso conteúdo, que sempre a gente está postando coisas novas lá. Mas vamos lá, rapaziada, vamos montar o nosso time aqui. Muitos jogadores foram mal na última rodada. Jogadores que a gente acreditava que iria bem não foram, né? O goleiro Neneca aí do Flamengo não foi tão bem. O próprio Galhardo acabou sendo expulso. Vai desfalcar aí nessa rodada. Mas enfim, vamos lamentar o que já passou. Vamos já escalar o nosso time aqui para a próxima rodada. O mercado fecha daqui a 4 dias. A gente está gravando hoje esse vídeo na terça-feira, dia 3. E vamos escalar nosso time aí. Temos 172 cartoletas. É um bom número, um bom patrimônio aí para escalar um baita de um time. E a gente vai começar escalando aqui o nosso time. Falando um pouco de goleiro aí na próxima rodada, a gente tem que ficar de olho em relação à Copa do Brasil. Muitos times vão se enfrentar nessa semana, né? Amanhã, quarta-feira, quinta-feira também. Hoje já tem jogos. Então vale ficar de olho aí em relação a quem joga, quem não joga. Pode ser que alguns times venham a poupar. Mas fazendo uma média aí de alguns jogadores que podem ir bem, a gente vai escalar o nosso time aqui. Falando um pouco de goleiros aí, goleiros para essa próxima rodada, cara, o Volpi é uma ótima rodada para ele, São Paulo. Vale dar uma olhada e vale frisar Thiago Volpi, que pegou muito na última rodada contra o Flamengo aí, o São Paulo jogou muito. O Volpi é uma ótima para essa rodada. Um bom jogador também que pode ir muito bem nessa rodada é o Douglas Friedrich. Por mais que o time do Bahia venha tomando gol, ele é um jogador que dificilmente negativa, só negativou na 13ª rodada aqui. Então pode ser uma ótima para essa rodada o Douglas Friedrich. Outros jogadores que podem ir bem aí também, o Marcelo Lomba, por mais que ele venha negativando aí nas últimas rodadas, é um bom goleiro. E esse jogo é um bom jogo para o time do Internacional aí para conseguir uma vitória, até porque perdeu para o Corinthians na última rodada, precisa vencer para se manter na liderança. Marcelo Lomba é uma ótima para essa rodada e ele é o jogador que a gente vai escalar no nosso time aí. Eu acredito que ele é uma ótima opção para essa rodada. A gente vai confiar nele nessa rodada por enquanto, tá? Até a rodada fechar, daqui a 4 dias a gente posta um vídeo mais atualizado em relação ao nosso time, mas por enquanto o Lomba é uma ótima para essa rodada. Indo para a lateral aqui, temos alguns bons jogadores, como o Guilherme Arana, o próprio Reinaldo aí, que mesmo perdendo o SG contra o Flamengo, ele foi muito bem. O Guga pode ser uma ótima rodada também, apesar do Atlético Mineiro pegar o Flamengo. Mas a gente vai por enquanto aqui escalar o Felipe Jonathan. Tem aí 12 cartoletas. Pega o Bragantino, que o Bragantino é um time que dificilmente não faz gols no seu time adversário. Mas apesar disso, o Felipe Jonathan tem uma boa média aí. Mesmo perdendo SG, pode ser uma ótima rodada para ele. E ele vai ser o nosso primeiro jogador aí a ser escalado na lateral. Nessa segunda vaga na lateral aqui, cara, eu tô pensando muito bem no Vinha. Jogou muito na última rodada, tem uma média muito boa. Mesmo quando ele perde o SG, quando o Palmeiras toma gol, ele vai muito bem. É um jogador que eu tô pensando bem em escalar ele também. Mas por enquanto, por estar negativado no último jogo o Victor Luiz, a gente vai escalar ele até para equilibrar aí o nosso orçamento. Pulando aqui pro ataque, vamos escalar o nosso ataque.
Cara, temos boas opções aqui no ataque. O PP pode ser uma boa aposta aí, por mais que o time do Grêmio jogue fora, o PP sempre é um jogador que distribui pontos para quem escala ele. Dificilmente é um jogador que negativa, nunca negativou, para falar a verdade, né? Então o PP pode ser uma ótima aposta para essa rodada. Outros jogadores que podem ir bem, o Keno, Luiz Adriano, mesmo o Palmeiras jogando fora de casa, o time do Palmeiras conseguiu ter uma consistência agora, pode ser uma boa aposta. Bruno Henrique, pode ser uma boa mesmo o time do Flamengo pegando o Atlético Mineiro lá em Minas, que vai ser um jogo muito difícil, pode ser uma boa aposta. O próprio Luciano, o São Paulo jogando contra o Goiás em casa, é uma ótima aposta e ele vai ser o nosso primeiro jogador aí a ser escalado, tá? Nosso segundo jogador a ser escalado no ataque. Temos boas opções aqui. É, opções que eu acredito que vá muito bem nessa rodada. Pode ser aí uma boa aposta também o Soteldo. Por mais que o time do Santos está jogando contra o Bragantino, o Soteldo é uma boa aposta. Eu acredito que é um jogador que sempre vai bem aí nas últimas rodadas, né? Então eu acredito que ele vá pontuar bem nessa rodada. Mas o nosso segundo jogador aqui vai ser o Brenner. Tá voando o moleque, jogando muito. Fez gol na Copa do Brasil, Libertadores, agora fez gol no último jogo contra o Flamengo. Tá jogando demais, vai ser a nossa aposta aí pra essa rodada. Outro jogador, terceiro jogador que a gente vai escalar aqui é o Pedro. Por mais que ele tenha feito gol aí contra o São Paulo, ele acabou não indo tão bem. Era o nosso capitão na última rodada. Mas não negativou, né? Não negativou, tá sempre fazendo seus gols aí nas últimas rodadas, então a gente vai escalar o nosso grande Pedro aí, atacante do Flamengo. Vamos pro meio campo aqui. Temos boas peças no meio campo também. Fernando Sobral sempre é uma boa, por mais que ele não venha pontuando tão bem nas últimas rodadas. É um jogador que sempre garante uns pontos, pode ser uma boa aposta. Matheus Galdesani tem uma média muito boa, mas é um jogador que para essa rodada eu acredito que ele não vá tão bem, porque vai pegar o time do Internacional. O time do Internacional é um time bem difícil jogando no Beira-Rio. Eu acredito que o Matheus Galdesani não vai conseguir pontuar tão bem quanto ele vem pontuando. Mas Patrick, quer dizer, pode ser uma boa aposta. Tem uma média muito legal, vai pegar o Curitiba em casa. E é o primeiro jogador que a gente vai escalar aí para essa rodada. Uma ótima também para a próxima rodada é o Otero. Por mais que é um jogador que faz muitas faltas, toma muito cartão, mas é um jogador que finaliza muito nesse time do Corinthians. É um jogador bem ofensivo. Por mais que o Corinthians vá jogar fora de casa, ele é uma ótima aposta para essa rodada. Mas o segundo nome aqui que a gente vai colocar é o nosso Vinícius, o Vina do Ceará, que joga muito, tá jogando muito nas últimas rodadas aí, sempre garantindo bons pontos. Então é um jogador que a gente confia na qualidade dele e acredita que ele vai muito bem nessa rodada. O Vinha, nosso Vinícius aí do Ceará, é o próximo jogador que a gente vai escalar. E aí a terceira opção aqui no meio campo, cara, bem difícil, hein? Temos um Natan que pode ir muito bem, mesmo jogando contra o Flamengo. Temos o Raul, que sempre mantém uma média muito boa aí, vai pegar o Santos, né? A gente já colocou o Felipe Jonathan, mas o Raul é uma ótima aposta também. O próprio Casares do Corinthians aí, tá voltando a ser o Casares do Atlético Mineiro, né? Pode ser uma boa aposta também. É um jogador que sempre garante uns pontos aí nas últimas rodadas, tá vindo muito bem. Tietê foi muito bem aí no último jogo, fez gol, pode ser uma boa aposta contra o Goiás que está nas últimas colocações. O próprio Everton Ribeiro, que jogou contra o São Paulo, não fez um grande jogo, mas garante uns pontinhos ali. E por enquanto é só, rapaziada.
Talvez o Jair aqui também, ó, que tem uma boa média. Vai pegar o Flamengo. Vamos ser um jogo bem difícil. Pode ser uma boa aposta também. O próprio Rafael Veiga, que ele vem pontuando nas últimas rodadas. Não tem uma sequência muito boa, mas é um bom jogador. Tá jogando um pouco mais avançado nesse time do Palmeiras. Quase um segundo atacante ali, né? Pode ser uma ótima para essa rodada também. Pra ser sincero, eu tô bem em dúvida aqui em relação a esse terceiro homem no meio campo. Mas, por enquanto, a gente vai escalar aí. Cadê? Aqui. Rafael Veiga. O time do Palmeiras, acredito que é um bom jogo pro Palmeiras. Vai pegar o Vasco aí, vai pegar os adversários aí de dois portugueses, né? O técnico do Vasco e o técnico do Palmeiras, dois portugueses aí. Vai ser um bom jogo para eles. E um bom jogo pra gente ter uma noção de como esses times vão jogar. O Vasco a gente já tem uma noção, o time do Palmeiras vai ser o primeiro jogo do novo técnico. Então a gente vai ter uma base de como eles vão escalar esses times aí. Vamos aqui pro, vamos aqui pro técnico. Temos boas opções para essa rodada, por mais que seja uma rodada bem difícil aí, cheia de confrontos diretos, como o Atlético Mineiro e Flamengo, Palmeiras e Vasco. Mas por enquanto a gente vai escalar aqui o Fernando Diniz. Acredito que o São Paulo tem um jogo mais fácil aí da rodada, vai pegar o Goiás jogando no Morumbi. Então acredito que o São Paulo vai ter uma facilidade para ganhar esse jogo. Vamos fechar aqui nossos zagueiros. Bom, temos boas peças aí para essa rodada também. Tem o próprio Cuesta aqui que não foi tão bem na última rodada. Acabou negativando, mas é uma boa aposta para essa rodada. Pega o time do Curitiba. Temos o próprio Sabino aqui também, que pode ser uma boa aposta. SG para ele é difícil, mas se tiver um pênalti, provavelmente é ele que bate. Então pode ser uma boa aposta também aí o nosso Sabinão. Bruno Alves, os zagueiros do São Paulo, pode ser uma boa. Eu acredito que dificilmente São Paulo perde o SG. Bruno Alves pode ser uma boa aposta. E acredito que seja isso, rapaziada. De zaga, talvez aqui o Luan. Tá vindo numa média muito legal nos últimos jogos. Aí pode ser uma boa aposta também. Mas por enquanto a gente vai manter aqui o Bruno Alves e o Vitor Cuesta. Eu acredito que seja duas apostas aí legais para essa rodada. E são dois jogadores que a gente vai escalar. E aí de capitão, cara, a gente tem três opções aqui de capitão que podem ir muito bem nessa rodada. Você pode colocar o Pedro, que eu acredito que ele vai fazer gol no Atlético Mineiro. Pode colocar ou o Brenner, que sempre está fazendo gol nas últimas rodadas aí, ou o próprio Luciano. São dois jogadores do São Paulo que têm uma boa oportunidade de pontuar bem nessa rodada. Se você quiser dar uma ousada, o Vina do Ceará aí pode ser uma boa aposta. É um jogador que mesmo quando não faz gol, garante alguns pontos. Por exemplo, na última rodada ele fez 5,60 não fazendo gol. Então é um jogador que tem uma segurança, que sempre vai garantir uns pontos. Se ele fizer gol, ele imita. Então, vai de vocês aí. Por enquanto a gente vai colocar o Pedrão da Massa aqui, tornar ele capitão, que eu acredito que nessa rodada ele vai ir muito bem. Vai fazer gol e vai imitar aí mais uma vez pra gente. Confirmar o nosso time aqui. Nosso time escalado por enquanto é esse. Quem tiver aí interesse em acompanhar nosso trabalho, deixa aí o sininho dos vídeos acionado, né? Vai se inscrevendo no canal, vai deixando o seu like e acompanha a gente também lá no Instagram, no Mita Cartolina.